Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta. Aqui você fica bem informado de tudo o que acontece em Catanduva e região. E agora, vamos aos destaques de hoje com Natália Ziviani. Deputado Itamar Borges quer que Catanduva se enquadre como município de interesse turístico. Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde vai realizar cerca de 200 exames gratuitos. E hoje é dia de Chumbo Grosso com o Dr. Fábio Manzano e também Sua Saúde, Seu Direito, com a participação do Dr. Júnior Dezuani. O Jornal Conecta já está no ar. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje, quinta-feira, a parcela de outubro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 2. Neste mês, o benefício terá um adicional para mães de bebês de até 6 meses de idade. O adicional corresponde a 6 parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação da criança. Além do adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade e outros R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 688,97. E o recado agora é para a mulherada cuidar da saúde. A campanha Outubro Rosa em Catanduva será realizada no próximo sábado, dia 21. A Secretaria Municipal de Saúde realizará o mutirão de mamografias e serão ofertados 200 exames gratuitos. Serão atendidas pacientes com encaminhamento médico e que aguardam pelo procedimento. Para atender a demanda, a Secretaria investirá R$ 15 mil por meio da contratação de exames, via processo licitatório, com 4 clínicas especializadas da cidade. O mutirão é estratégico visando reduzir a fila de espera, levando em conta o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e outras doenças que acometem mulheres. A mamografia de rastreamento é indicado para mulheres com idades entre 50 e 69 anos. A Prefeitura de Catanduva acaba de finalizar as instalações de cerca elétrica e câmeras de monitoramento no Shopping Popular Alípio Gomes. O objetivo é reforçar o sistema de segurança no local. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico elaborou um projeto para investir na reforma, revitalização e renovação da identidade visual do espaço. Entrou na pauta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, na última quarta-feira, o projeto de lei 1496/2023 do deputado estadual Itamar Borges, que classifica Catanduva como município de interesse turístico, o chamado MIT. A matéria permanecerá 5 sessões sob análise dos parlamentares, podendo receber contestações e emendas. Segundo o deputado, Catanduva possui considerável potencial turístico respaldado por pesquisa de demanda, atrações locais e sólida infraestrutura de apoio. Ele também elencou fatores que colocam o município como candidato à classificação como MIT, citando a culinária, a rede de negócios, o turismo religioso, impulsionado pela figura de Padre Galbino, a área cultural e as telas de Benedito Calixto na Igreja Matriz, além da existência de prédios históricos preservados e de eventos de potencial turístico. Itamar também aponta como vantagem a proximidade do município com as estâncias turísticas de Olímpia, Ibirá e Barretos, permitindo o uso de sua infraestrutura hoteleira e gastronômica pelos visitantes. E o papel de governança de Catanduva dentro da região turística, águas, cultura e negócios.
Teremos uma novidade dentro aqui do quadro Chumbo Grosso. O Dr. Fábio Manzano vai falar para a gente, né? Teremos uma avaliação de pessoas públicas e também das ações delas, né, doutor? Conta melhor, explica melhor para o pessoal de casa. É isso aí, Natália. Então, dentro de alguns princípios que a gente tem aqui no Conecta e principalmente no quadro Chumbo Grosso, nós vamos avaliar não as pessoas, mas as ações cometidas por essas pessoas públicas, né? Então, eventualmente, um secretário, um agente político, um vereador, o prefeito, um vice-prefeito, um diretor e também, eventualmente, o diretor de uma instituição sem fins lucrativos, de um sindicato, de uma associação, enfim. As pessoas que tomam ações e essas ações tem reflexo na vida dos cidadãos, a gente pode tecer comentários aqui no Chumbo Grosso e, com isso, a gente faz uma avaliação dessas ações. Sempre, toda semana, a gente vai eleger uma ação que foi bem sucedida, que soou bem para a população, para os cidadãos, né? E também uma ação que foi mal sucedida, uma ação que não soou aí dentro dos princípios da economicidade, da eficiência do serviço público, da moralidade, né? Então, são esses os princípios que nós vamos utilizar para esse novo produto, por esse novo quadro do Chumbo Grosso semanalmente aqui no Conecta. Podemos então adiantar aí os nomes, então uma ação boa vai receber que tipo de nome? Nós estamos discutindo isso, né? Mas nós chegamos à conclusão que no Chumbo Grosso, quem pratica uma ação boa acerta na mosca. Então é o tiro certo. Então, quem praticar uma ação boa, né, o agente público, a pessoa pública que praticar uma ação acertada, terá então acertado no alvo, tiro certo, na mosca. Isso, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que assistem o Conecta, elas também podem mandar aí alguma indicação para você? Claro, em contato com o Conecta, essas ações serão avaliadas também mediante a solicitação do nosso público, dos internautas, né, que nos assistem. Então é muito importante essa participação. Como a gente recebe a indicação de muitas pautas, né, Natália? Também essas indicações de ação cometidas, né, as ações cometidas pelos agentes públicos também podem ser sugeridas pelos nossos internautas. E para aquelas ações, né, Natália, que não foram tão bem aceitas assim, né? Causaram algum desconforto na população ou causaram algum prejuízo ou alguma gastança exacerbada aos cofres públicos, nós vamos então denominar como o tiro errado, né? Esse tiro aí que não foi certo, foi um tiro no Chumbo Grosso, foi um tiro dado fora do alvo, né? Não acertou os objetivos de ações públicas que tem que se primar pela eficiência, pela moralidade, pela impessoalidade, enfim, por todos aqueles princípios que devem regir aí as ações das pessoas públicas em geral, seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, presidente de associações, presidente de sindicatos, enfim, todos que tenham poder para influenciar diretamente na vida dos cidadãos catanduvenses. Então vamos deixar essa avaliação para a semana que vem, é isso? Exatamente. A semana que vem, então, nós já teremos a primeira avaliação, tiro dentro e tiro fora. É isso mesmo. Então, o que você trouxe aí para a gente, para você falar hoje? Quais são as pautas que você trouxe aqui para o Jornal Conecta para deixar o nosso público bem informado? Natália, eu trouxe uma pauta que tem chamado muito atenção, principalmente da classe midiática, né, de Catanduva, das pessoas que lidam com comunicação, com relação ao excesso de gastos que está havendo na Câmara Municipal de Catanduva, principalmente nas áreas de comunicação, né? Então, se nós pegarmos em abril, vamos recapitular, né? Em 2021, a Câmara gastou pouco mais de 7 milhões de reais. Guardem esse número. 2021, 7 milhões de reais a Câmara gastou com todas as suas atividades. Pois bem, o orçamento para 2023 inicial era 13 milhões, né? Historicamente foi 13 milhões. Então, apesar de em 2021 ter gastado 7 milhões, a diferença para 13, ou seja, os 6 milhões que sobraram, historicamente eram devolvidos, né? Então, fez-se assim na gestão do ex-presidente Luiz Pereira, também fez-se assim na gestão do ex-presidente Gleison Begali. E agora, já em abril desse ano, quiseram, antes de gastar esse dinheiro, né,
já aumentaram a dotação orçamentária da Câmara de 13 para 16 milhões. Então vejam, em 2021 a Câmara gastou 7. Esse ano já aumentaram o orçamento. O que quer dizer isso? Já aumentaram a autorização de gastos para 16 milhões. Né? E essa semana passada nós tivemos uma surpresa que deixou todos boquiabertos. A Câmara Municipal já mandou informações para a Prefeitura e a Prefeitura, por sua vez, já elaborou o projeto de lei para o orçamento de 2024. E pasmem, o orçamento proposto para a Câmara Municipal, Natália, são 22 milhões de reais. Então vamos voltar. Em 2021, a Câmara gastou 7 milhões de reais. Para 2024, estão prevendo gastos na ordem de 22 milhões de reais. Nós estamos falando de mais de 2 vezes mais gastos. É mais de 3 vezes mais, quer dizer, sai de 7 milhões, estão prevendo 22 milhões. Se gastasse 3 vezes mais, seria 21 milhões. Então nós estamos falando num gasto absurdo que está sendo previsto para a Câmara Municipal. E aí, como exemplo desses gastos que já estão ocorrendo, Natália, nós vamos citar só um pedacinho deles. E aí, voltando no que a gente estava falando da área de comunicação, né, de mídia. Então vocês sabem que as sessões da Câmara são transmitidas pela internet, né, Natália? Sim, você, inclusive, pela assiste. rádio, né? E pela rádio também, né? Então, na lei orgânica do município, até para dar transparência e publicidade nas sessões da Câmara, já tem-se há muito tempo o contrato exclusivo, que era exclusivo, né, com uma rádio, para transmitir as sessões da Câmara. Esse contrato, lá quando ele foi firmado, salvo engano, a data que a gente tem aqui, eu vou pedir para a Cauane colocar o contrato, é de 2020, é com a Rádio Vox, e ele é no valor, então, de... deixa eu pegar aqui para não falar besteira, né, para vocês. Então esse contrato, que ele é lá de trás, né, ele já foi firmado há algum tempo atrás, ele é com a emissora Vox, né, e o montante dele inicial, quando ele foi assinado, é R$ 13.900. Esse valor aqui pode ter tido algum reajuste com o passar dos anos, tá? Então esse contrato ele foi firmado em 2019 por R$ 13.900, para dar publicidade nas sessões da Câmara. Então quem liga ali no 103.5, é isso a estação, acho que né? É isso. Eu também acho que é isso. Você consegue ouvir no rádio toda a sessão da Câmara, seja ela ordinária ou extraordinária. Esse é um serviço que a Câmara sempre ou vários anos oferece. Porém, no dia 10 agora, semana passada, nós fomos surpreendidos com outros contratos muito grandes com rádios, né? Então, Cauane, você vai colocar na tela aí que saiu na imprensa oficial do município, né? Por exemplo, o presidente da Câmara, né, porque é ele que assina pela Câmara Municipal, firmou um contrato com a Rádio Nativa FM, cuja proprietária chama-se Juliana Scarassati Vignoli Barreto, no valor de R$ 12 mil por mês. Então, lembrando, nós já temos um contrato vigente há muito tempo com uma emissora de rádio que já transmite as sessões. Esse daí não é para transmitir. Olha, esse daqui o objeto está assim, ó, constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa de radiodifusão para prestação de serviços de divulgação legislativa de interesse dos vereadores da Câmara Municipal de Catanduva. Ponto. Quer dizer, qualquer não é coisa. transmissão. Qualquer coisa pode ser, né? Pode ou não ser a transmissão, porque, veja, prestação de serviços de divulgação legislativa de interesse dos vereadores é qualquer coisa, né? No valor, pasmem, de mais R$ 12 mil por mês. Então vamos lembrar, a Câmara já tem um contrato com a Vox para transmitir semanalmente as sessões e dar publicidade a ela num valor de mais de R$ 13 mil, e simplesmente o presidente da Câmara divulgou na imprensa oficial outro contrato que vigorará a priori agora, né, por 3 meses somente, de R$ 12 mil por mês. Como se não bastasse, telespectador, né, o internauta que nos vê. Nesse mesmo dia, também foi publicado um terceiro contrato com rádio. Dessa vez, o contrato com a Legal CAT Comunicações, que é a Rádio Clube, né? Quem assina pela rádio é o Horácio Figueiredo, né? Que foi presidente do PT, que enfim, foi presidente até da Câmara, né? Salvo engano.
E esse novo contrato, o terceiro contrato com uma rádio local, no valor mensal, obriga R$4.000 mensais. Então veja, nós tínhamos, né, antes de sexta-feira passada, dia 10 aí, quando foi dia 10, quinta-feira? Hoje é dia 19, não, foi antes da semana passada, e tudo isso foi divulgado na edição número 2422, de terça-feira. Terça-feira, dia 10 de outubro, foram divulgados então mais 2 contratos da Câmara Municipal com rádios locais, da bagatela, né, uma bagatela de R$12.000 por mês, além do que já existia para transmissão das sessões, e outro no valor de R$4.000. Gente, será que nós precisamos disso, Natália? É essa pergunta que fica no ar. Será que as atitudes da Câmara não estão sendo bem divulgadas? Será que a população não está sabendo disso? Será que a gente precisa dessa dinheirama toda a serviço do Legislativo? Alguma coisa parece que está errada, viu, Natália? Bom, e até peço para você trazer semana que vem, se possível, se você conseguir, também da Prefeitura. Os gastos e aí os investimentos na comunicação. Perfeito. Então nós vamos pegar a nossa equipe aqui e vamos tentar também identificar outros excessos que porventura estejam ocorrendo, inclusive na Prefeitura. Não estamos fechando os olhos nem para a Câmara e nem para a Prefeitura. É que já tinha uma rádio contratada por mais de R$13.000 por mês. Contratar mais 2, que a soma dá mais 16.000 por mês, tem alguma coisa errada. E aí, só para falar, não, mas talvez foi algum equívoco. Enfim, a gente tem também outros serviços que estão sendo contratados na Câmara, viu, Natália? Então a gente tem uma assessoria aí de comunicação social por volta de 19.000 por mês, que também foi firmado com uma outra empresa. Enfim, gente, o reflexo que nós estamos vendo é o seguinte, é um escalonamento, uma escada muito grande, uma variação enorme nos gastos da Câmara Municipal. Então pense em você, sair de um pouco mais de 7 milhões em 2021, para se concretizar essa lei de orçamento de 2024, passar para 22 milhões, são 15 milhões de reais por mês. Por ano, desculpa. 15 milhões de reais por ano. Chumbo grosso neles. O governo do Egito, país que faz fronteira com a faixa de Gaza, na Palestina, convidou o Brasil para participar de uma cúpula com outros países para discutir a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A informação foi confirmada à Agência Brasil pela Presidência da República, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que se recupera de uma cirurgia no quadril e não poderá viajar. Um representante irá em seu lugar, mas o nome ainda não foi anunciado. A cúpula ocorrerá neste sábado, dia 21, no Cairo, capital egípcia. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma das 3 ações nas quais ele é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. Bolsonaro é alvo de 3 processos por supostas irregularidades eleitorais ao realizar transmissões ao vivo, lives, pelas redes sociais durante o período eleitoral. O julgamento foi motivado por 2 ações protocoladas pelo PDT e pelas federações do PT e PSOL. Para o relator, ministro Benedito Gonçalves, na primeira ação julgada, não foi comprovado que a estrutura pública foi utilizada pelo ex-presidente. Na tarde de ontem, policiais militares da Força Tática do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam 2 homens por tráfico de drogas no Jardim São Domingos, em Catanduva.
Ao avistarem a viatura, eles tentaram fugir, mas foram alcançados. Com ele, os policiais encontraram 47 porções de crack, 45 de cocaína e 5 porções de maconha, além de R$ 770 em dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes e os indivíduos permanecem presos. E daqui a pouco, às 8 horas, o palco multicultural do Sesc Catanduva recebe o espetáculo de dança contemporânea Jandiras, que é um espetáculo que une dança e a execução de rendas e crochês. O trabalho, idealizado nas suas mais diversas formas pelas artistas Ellen Audrey. O evento reuniu artistas plásticos paulistas ligados às manualidades, linhas e fios. O espetáculo é gratuito e aberto ao público em geral. Os ingressos podem ser retirados na central de atendimento do Sesc, localizada na Praça Felício Tonello, 228, Vila Rodrigues. E amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite, a Associação Espírita Amor e Caridade promoverá a pintura mediúnica. Quem quiser participar, o evento é aberto ao público e pede-se a doação de um par de chinelos. O endereço é Rua Sergipe, 410, no centro da cidade. Boa noite, amigos do Conecta. Mais uma quinta-feira aqui com vocês, nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, trazendo aí temas relevantes do direito médico, né, da direito à saúde. Então, hoje com mais 2 assuntos muito pertinentes aí e que nossos amigos devem se deparar no dia a dia, né? Nós vamos falar sobre laudo médico e atestado médico. Tá? Então vamos lá. O médico está obrigado a emitir laudo médico ao paciente? Né? Ele está obrigado a emitir o laudo quando você pede o laudo? Sim, ele é obrigado. Inclusive existe uma previsão no artigo 86 do Código de Ética Médica do CFM, com a resolução 2217/2018. Né? Vamos dar uma repassada aqui no artigo, que ele é bem autoexplicativo. Né? Então, artigo 86. Então, o que é vedado ao médico, o que é proibido ao médico, né? Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou ao seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta. Né? Então, são as 2 situações. Ou na alta médica, né, na alta hospitalar, ou você pede um laudo médico de tudo aquilo que você passou naquele momento da internação, daquele tratamento. Então, o médico vai extraindo isso do prontuário médico, ele faz um laudo daquele momento específico e você leva esse laudo, né, para algumas finalidades que nós vamos ver aqui. Ou também no caso de continuidade de tratamento. Então, você está com um determinado médico, determinado profissional, e você vai encerrar com aquele profissional o tratamento e dar continuidade com outro profissional. Então, este profissional que você está terminando, ele faz um laudo explicando, né, um laudo médico com todos os procedimentos, todos os prognósticos e diagnósticos, e passa isso nesse documento, que será encaminhado ao próximo médico para que ele possa ter contato já imediato com o que você passou, sem necessidade de extrair todo o conteúdo do prontuário médico. Tá? Então, é um direito seu e uma obrigação do profissional de saúde. Tá? Então, finalidade do laudo médico, né? Então, continuidade de tratamento para outro profissional, como acabamos de falar agora, né? Ou mesmo encaminhamento para complementação de outras áreas de saúde. Por exemplo, você faz uma cirurgia ortopédica, por exemplo, e você é encaminhado, então, para um fisioterapeuta, para um procedimento pós-cirúrgico de recuperação. Então, o médico emite um laudo, né, de tudo aquilo que você passou, inclusive com recomendações até de encaminhamento, para que você possa ser atendido de melhor maneira por esse outro profissional de saúde, que no caso já não é um médico, é um outro profissional de saúde, um fisioterapeuta, que a partir daquele laudo tem conhecimento, né, tem ciência de tudo que você passou e pode dar a melhor continuidade do tratamento. Okay? Qual é a outra finalidade também de um laudo? É requerimento, você requerer direitos, por exemplo, trabalhistas, previdenciários ou até securitários, né, de seguros
em favor do paciente. Então, o laudo vai dizer, né, tudo aquilo que você passou, né? No caso aí para benefício previdenciário, né, você tem ali o laudo médico, comprova ali que você, por exemplo, vai ter que ficar de um período sem trabalhar, enfim, né? Ou por algum acidente que você teve, alguma complicação, você tem direito a um seguro, você tinha um seguro e você precisa de um laudo comprovando, né, que você tem esse direito a partir desse laudo médico. Então, o laudo é importante. Um direito, uma obrigação do profissional para o paciente. Ok? Em relação ao atestado médico, né, está obrigado o médico também a emitir o atestado? Sim, da mesma maneira. Aí uma resolução 1658/2002 do CFM também, que trata sobre atestado médico. Então ela é bem extensa, traz uma série de requisitos, né, e cuidados que o profissional tem ao emitir esse atestado médico, né? Mas já está logo no artigo 1º, a definição e a obrigatoriedade. Vamos ao texto aqui para acompanhar, né, os nossos amigos acompanharem. Olha, artigo 1º. O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários. Tá? Então, ele já traz uma importante informação, duas, na verdade, né? Que é um direito do paciente em ter o seu atestado médico e também a emissão do atestado médico não pode ser cobrada. Ela não, em função da emissão do atestado, não pode haver qualquer cobrança ou majoração de honorários. Tá? Isso está no artigo 1º da Resolução 1658. Ok? E algumas particularidades aí para os nossos amigos, né, dos tipos de atestados médicos e as suas finalidades. Tá? Então, nós temos o atestado por doença, é o mais comum, né, que ele se destina aqui a comprovar a impossibilidade do paciente de realizar atividades cotidianas devido a um problema de saúde, né? Por exemplo, está impossibilitado ao trabalho e está impossibilitado até outras atividades. Então, impossibilitado ao trabalho, para atividade laboral, ele não pode trabalhar, e outras atividades do dia a dia, por exemplo, ele está impedido de frequentar a escola, por exemplo. Então, com um atestado, ele comprova da sua situação, então ele consegue provar que ele não haverá faltas, né? Não haverá nenhuma penalidade em função do seu estado de saúde. Ok? Vamos lá. Atestado de comparecimento, né? Serve para quê? Para comprovar a presença do paciente numa consulta, num exame ou no procedimento médico. Né? Qual é a diferença disso? É que o atestado de comparecimento, geralmente, ele vai com um tempo determinado. Né? Então, ele fala assim, fulano de tal compareceu à consulta médica das 9 às 10 horas da manhã, né? E atesta. Então, esse não dá o direito de ausência ao trabalho, porque é um momento específico, você teve todo o restante da jornada de trabalho disponível para isso. Então, é o atestado de comparecimento, ou para um exame, enfim, como nós já citamos aí. Tá? Depois nós temos aqui também o atestado de acidente de trabalho. Tá? O atestado de acidente de trabalho também é muito comum e importante, porque ele comprova que o paciente sofreu um acidente de trabalho, né, para ter garantido seus direitos e benefícios legais. Né? Que é aquele atestado de acidente de trabalho, que tem todo um procedimento lá administrativo junto ao RH da empresa, para que tenha recebimento das questões previdenciárias, mas decorrência de um acidente de trabalho. Então, ele é específico também. Né? Atestado de sanidade física e mental. Tá? Um atestado também específico. Ele comprova a condição plena física e mental para atividades cotidianas. Né? Então, ele é um atestado dessa capacidade física e mental. Ele é muito utilizado e muito requisitado em concurso público, por exemplo. Para quê? Para mostrar que, dependendo da atividade que você vai exercer a partir da aprovação de um concurso público, que você está em plena capacidade física e mental para assumir este cargo. Ok? Outro atestado é o atestado de aptidão física. O que ele faz? Né? O que ele atesta? Né? Ele atesta que o paciente está apto a realizar atividades físicas ou esportivas e que realizá-las não apresentará riscos à saúde deste paciente.
né? Então, determinadas atividades laborais, né? Alguns empregados têm certas atividades que têm maior esforço físico, então ele precisa de um atestado de que aquela atividade que ele vai exercer, ele está apto a realizar, ele tem aptidão física para isso. Tá? E também comum em atletas, né? Um atleta que vai ser contratado por um clube, ele passa por uma série de exames, enfim, aí ele vai ter um atestado de aptidão física, ok? E também, não muito incomum, algumas academias, dependendo da condição física daquele aluno, eles pedem um atestado de aptidão física para ver se as atividades que vão ser desenvolvidas na academia de ginásticas não causarão mal àquele aluno, então o médico faz esse atestado, ok? Outro atestado, não muito comum, mas também importante, é o atestado para a amamentação, que visa o quê? Comprovar a necessidade de pausas durante a jornada de trabalho para a amamentação do recém-nascido, ok? Então, interessante é que você vê que tem uma gama grande de atestados, com uma finalidade específica para cada uma, e para todos eles os requisitos que estão previstos na resolução, que é a idoneidade da preenchimento desse atestado, ou seja, a veracidade dessas informações, porque existe a previsão criminal do médico que emite um atestado com informações falsas, ok? Isso nós já falamos em um programa anterior. Então fica aí a dica de hoje para laudo médico e atestado médico, importante para você saber. Tendo dúvidas, não é? No seu caso, procure o seu advogado ou procure um advogado especialista em direito médico que ele vai auxiliar você no entendimento de qual o melhor atestado, a forma do atestado e até como ter esse relacionamento com o profissional médico na busca do seu direito, ok? Sugestões e perguntas e dúvidas, nos envie aqui, né, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, minúsculo, tá? Ou pelo telefone do nosso WhatsApp do Conecta, que é o 17 99248 9494. Boa noite, amigos, até o próximo programa. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Quando o coração bateu mais forte, ajudei você a ir adiante. Também trouxe notícias que mudariam seu mundo e fiz questão de cuidar dele, sem medir esforços para isso. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite. Pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Mesmo passando por tantos momentos, foi em meus braços que te acalmei e mostrei que sempre estarei com você, participando de suas conquistas, cuidando do hoje e celebrando o futuro. Pois a nossa amizade é para sempre. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã.